Alvo era o pai. Diretor do ICE quebra o silêncio sobre prisão de estudante brasileiro em Massachusetts. Ex-PM do Ceará, condenado por chacina no Brasil, é preso nos Estados Unidos por mentir em pedido de asilo. E mais, lista de cidades santuários some do site do DHS e gera polêmica em ano eleitoral. Agora, no Agenda 47. O diretor do ICE em Boston, Todd Lyons, afirmou na segunda-feira, dia 26, que o verdadeiro alvo da operação, realizada no último sábado, dia 25, em Milford, Massachusetts, era o pai do estudante brasileiro, Marcelo Gomes da Silva, de 18 anos. Segundo Lyons, João Paulo era procurado por dirigir a mais de 100 milhas por hora, cerca de 160 km por hora, em áreas residenciais, colocando a comunidade em risco. Lyons disse na coletiva de imprensa que, obviamente, João Paulo Gomes Pereira não é um pai do ano, mas trouxe o filho ilegalmente para os Estados Unidos. Durante a operação, Marcelo estava dirigindo o carro do pai e foi parado por uma infração de trânsito. Sem status legal no país, acabou detido pelos agentes do ICE. Lyons ressaltou que qualquer imigrante sem documentação é passível de ação federal, mesmo que não represente risco. O estudante Marcelo Gomes vive nos Estados Unidos desde os 6 anos de idade e não possui antecedentes criminais. E foi algemado nos pés e nas mãos e segue preso em Burlington, Massachusetts, conforme relatado por sua namorada ao canal de televisão WCVB. Ela acrescentou ainda que Marcelo divide a cela com cerca de 30 homens, sendo o mais jovem do grupo. Alunos e colegas da Milford High School realizaram a manifestação pedindo sua libertação. Segundo Lyons, o pai de Marcelo ainda está foragido e o ICE está à procura dele. E ele é o principal responsável por toda esta situação. Diante as políticas imigratórias mais rígidas do governo Trump, o ex-policial militar do Ceará, Antônio José de Abreu Vidal Filho, de 31 anos, foi condenado a 16 meses de prisão pela Justiça dos Estados Unidos por mentir sobre sua participação na chacina do Curió ao pedir asilo no país. A decisão partiu do Tribunal Federal de Boston. O ex-PM declarou falsamente em 2020 que nunca havia sido investigado ou indiciado, ocultando sua ligação com um massacre que matou 11 pessoas em Fortaleza entre os dias 11 e 12 de novembro de 2025. No Brasil, ele foi condenado a 275 anos de prisão em 2023 e estava na lista de procurados da Interpol. Após cumprir sua pena aqui nos Estados Unidos, ele poderá ser deportado para o Brasil. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, removeu do seu site uma lista controversa de jurisdições santuário, após críticas generalizadas de autoridades locais e da Associação Nacional de Xerifes. A lista, que identificava mais de 500 cidades e condados supostamente não cooperativos com a aplicação das leis de imigração federal, incluía localidades que alegam seguir as leis federais e não se consideram santuários. A secretária do DHS, Chris Nolan, afirmou que, apesar da remoção online, a lista continua em uso. Ela justificou que algumas cidades oferecem abrigo a imigrantes ilegais ao não colaborarem com o ICE, dificultando a segurança pública dos Estados Unidos. A Associação Nacional de Xerifes criticou a falta de transparência na elaboração desta lista, apontando a ausência de critérios claros e erros como a inclusão de cidades pró-Trump e com políticas de cooperação com o governo federal. Alguns xerifes estão buscando ser removidos da lista, alegando que sua inclusão foi arbitrária e prejudica a confiança entre as autoridades locais e federais. A remoção da lista leva a questões sobre os critérios utilizados pelo DHS e evidencia tensões entre a política federal de Trump e locais de imigração. O programa 287G do ICE, que permite que agentes locais atuem como autoridades de imigração, segue se expandindo aqui nos Estados Unidos.
Até o dia 29 de maio já foram assinados 635 memorandos de entendimentos com agências em 40 estados norte-americanos. A Flórida lidera com todos os 67 escritórios de xerife participando, além do Departamento de Polícia e aeroportos e universidades. A medida é parte da estratégia federal para acelerar deportações e identificar imigrantes indocumentados com histórico criminal. Mas o programa enfrenta crítica de organizações de direitos civis que apontam riscos de discriminação racial e abuso de poder. Na madrugada de 1º de junho, uma força-tarefa composta por 14 agências federais, estaduais e locais realizou uma operação na Boate Alamo, no condado de Charleston, na Carolina do Sul. A ação, denominada Operação Última Resistência, resultou na prisão de 80 pessoas, incluindo 66 imigrantes indocumentados. Entre os detidos estavam 2 supostos membros de cartéis associados a Zetas e outras gangues Trem da Arágua e um homem procurado pela Interpol por homicídio em Honduras. Durante a operação foram encontrados 10 menores de idade dentro da boate, incluindo um adolescente de 13 anos, que estava registrado como desaparecido. Todos os menores foram encaminhados aos serviços sociais. As autoridades também apreenderam armas, drogas e uma quantia significativa de dinheiro, além de identificarem possíveis vítimas de tráfico humano. A Boate Alamo operava sem licença e já era alvo de investigação desde novembro de 2024. Após denúncias de atividades ilegais no local, o proprietário do estabelecimento foi preso e enfrenta múltiplas acusações. As autoridades ainda descartam que esta operação visa restaurar a ordem e garantir a segurança da comunidade local. E eles descartam que vão parar o trabalho, vão continuar. A investigação continua em andamento. Por agora é só, mas logo mais às 7 horas da noite eu estarei de volta aqui com o Brasil News, trazendo as últimas atualizações do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. O local você já sabe, aqui na Seabra Brazilian Television e também no nosso app spt.plus. Em nome da nossa equipe, Rogério de Souza e Carlos Madureira, a gente fica por aqui e temos um encontro marcado logo mais. Até mais.